Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos lá. Mesmo esqueminha de ontem, né? Que, na verdade, para quem está assistindo online é a primeira vez, mas ontem a gente começou o projeto administrativo do zero, agora vamos começar o projeto constitucional do zero. E aí vamos começar pelos conceitos básicos mesmo, ou seja, para você falar de Constituição, primeiro tem que entender o contexto que uma Constituição nasce. E toda Constituição nasce, antes de qualquer lugar, quando você tem um país, quando você tem um Estado-nação. E quando você olha, por exemplo, Brasil, Portugal, Índia, China, Rússia, Alemanha e por aí vai, a lógica de você criar um Estado, você precisa da presença de 3 elementos, que esses elementos são povo, território e governo soberano. Por exemplo, nessa sala aqui agora a gente poderia criar um Estado-nação, porque nós temos território, nós temos povo e basta eleger um governo soberano. Só que perceba, mesmo que você fale para mim assim, Sobral, tá bom, vamos eleger você o governante. Eu não falei só governo, eu falei governo soberano. O que isso quer dizer? Essa ideia de soberania parte da premissa de que o nosso governo eleito aqui tem que ser reconhecido pelos demais países. Por exemplo, eu gosto de dar, infelizmente ou felizmente atual, o exemplo da Venezuela. Pois tem aquela briga lá do Maduro com o Guaidó. E aí o Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela. Mas a questão é, todos os países do mundo reconhecem ele como governo soberano? Você entendeu a questão? Então não basta o cara falar, olha, nós somos o governante. Esse governo soberano tem a ideia de ser reconhecido pelos demais países. Então, de novo, para você criar um Estado-nação, você precisa de povo, território e governo soberano. Esse governo soberano partindo da ideia de que ele vai ser reconhecido pelos demais países. Aí vamos dizer que nessa sala aqui, nós aqui 10 pessoas reunidas, criamos a nossa república aqui, o nosso país. Tudo bem, eu vou ser o governante dessa história aqui por livre e espontânea pressão, tá? Eu mesmo que fui escolhido, pronto, final. E aí, nessa ideia, a gente vai ter que ser regido por algum documento básico, ou seja, alguma regra que vai reger a nossa vida e sociedade. Como é que é o nome dessa regra básica de convivência e sociedade? Constituição. Então, a Constituição é a norma máxima do sistema, ou seja, é aquilo que você cria para poder reger uma sociedade organizada, que está organizada tendo os 3 elementos que são povo, território e governo soberano. Só que aí vamos pensar o seguinte, então tá bom, vamos sentar aqui agora, nós, e vamos começar a debater o que tem que ter nessa nossa Constituição. Ou seja, quais são os artigos que a gente vai colocar, quais são as normas que a gente vai regulamentar, o que a gente precisa colocar nesse texto constitucional. E aí, então eu vou começar a botar um esqueminha aqui no quadro para a gente poder se situar. Então, quando eu vou criar um país ou um Estado-nação, eu preciso de 3 elementos, território, eu preciso de povo, e eu preciso de um governo soberano. Lembrando que essa ideia de governo soberano é aquele que vai ser reconhecido pelos demais. Tá bom. E aí, uma vez que eu tenho a criação do meu país, qual é a norma básica, fundamental, superior desse país? A Constituição. Então, o início de organização de qualquer sociedade parte da premissa de você ter uma Constituição. E aí, por exemplo, se a gente for comparar ao longo do mundo, a gente vai verificar que o conteúdo dessa Constituição ele vai variar, conforme a sociedade está sendo organizada ali naquele momento. Exemplo, que a gente sempre gosta de dar aqui no Brasil. Regra, a gente admite pena de morte aqui no Brasil, gente? Não. Mas existe uma hipótese? Existe. Qual é a hipótese? Guerra declarada. Por que está previsto isso? Está previsto na Constituição Federal. É assim nos Estados Unidos? Até hoje tem pena de morte lá, né? Em alguns estados ainda tem. Vem sendo erradicada, cada vez tem menos. Mas você ainda tem em alguns estados norte-americanos onde você admite a pena de morte. Então, não é que o Brasil está certo, os Estados Unidos está errado, ou os Estados Unidos está certo, o Brasil está errado. A questão não é essa. A questão é que tipo de direito eu vou colocar no meu texto constitucional que reflete a minha sociedade organizada, que reflete os valores da minha coletividade. Por exemplo, se você for na Índia, por incrível que pareça, em 2019, você ainda encontra uma sociedade dividida em castas. Ou seja, se você nasceu naquela casta tal, você morre naquela casta tal, não podendo migrar de uma para outra. Não estou dizendo que está certo ou está errado, mas é o reflexo daquela sociedade. Ou seja, então a Constituição, ela busca o quê? Organizar uma determinada sociedade, estabelecendo algumas normas de convivência. Tá bom, aí que tipo de norma, então, tem que ter esse texto constitucional? E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre o aspecto histórico, voltar na época das monarquias absolutistas, onde o rei era emanação de Deus na terra. Exatamente. Por exemplo, então o rei estava lá, não era porque o povo aclamou ele, ponto final. Não, não, não. A teoria que justificava o poder do rei era chamada teoria da origem divina do poder. Ou seja, de onde vinha o poder do rei? De Deus. E o rei era emanação de Deus na terra. Partindo da premissa que Deus não erra, logo o rei erra? Não. Então o rei podia fazer o que ele quisesse. E se o rei era emanação de Deus na terra, tudo ali pertencia a quem? Ao rei. E, por exemplo, eu tinha essa noção de falar que, olha, esse celular aqui é meu.
Propriedade privada, isso existia naquela época? Não, porque tudo pertencia ao rei. Bens móveis, imóveis, tudo que ali existia pertencia ao rei e você era um mero súdito do rei. Bom, e aí, a partir dessa premissa, então, ou seja, você era um mero subordinado ao poder real, sem praticamente direito nenhum a alegar em face de terceiros ou em face do Estado. E aí, quando você surge essa ideia, por exemplo, de propriedade privada, você fala assim, esse celular que é meu, a minha casa pertence a mim, o meu carro pertence a mim, e não ao Estado e não ao poder público, perceba que eu começo a colocar um limite nessa relação cidadão-Estado. Eu viro para o Estado e falo assim, ó, querido, isso aqui é meu e você não pode tomar. A casa é minha e você não pode entrar a hora que você quiser. E se você entrar sem meu consentimento, só em hipóteses excepcionais. Já até puxando o que está no nosso texto constitucional, que diz lá que a nossa casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, não é assim? Salvo 4 hipóteses, sabe quais são? Flagrante delito, no caso de desastre, prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. Conclusão, o Estado, o poder público, entrar na sua casa sem o seu consentimento é regra ou exceção? Exceção. E naquela época da monarquia absolutista? Era regra primeiro porque a casa nem era sua. Tudo pertencia ao poder público. Ou seja, essa ideia básica que é tão óbvia pra gente, de você olhar pra tua casa e falar assim, cara, isso aqui é minha casa. Eu moro aqui e aqui quem manda sou eu. Isso não existia. Então, quando eu reconheço o direito de propriedade às pessoas, eu acabo estabelecendo numa relação indivíduo-estado o seguinte, olha, aqui você não se mete. Porque essa propriedade é minha e você não pode intervir. E aí o poder público, ele para, olha na porta da tua casa agora e fala assim, agora eu não posso entrar. Então, conclusão, eu estou impondo ao Estado um dever de agir ou um dever de se abster? De abstenção. Eu falo, olha, você não pode entrar na minha propriedade sem meu consentimento. Vou dar outro exemplo aqui. Na época das monarquias absolutistas, predominava, vigia a religião católica. E você tinha uma mistura entre Estado e religião naquela época. Clero, nobreza e burguesia. Não era assim que funcionava a sociedade francesa? Pois é. Tinha essa possibilidade de você parar em praça pública aqui e de repente começar a pregar o budismo? Isso existia? Não. Você tinha religião oficial. Você tinha que seguir a religião oficial, que era a religião do rei. Você não tinha liberdade religiosa. E hoje é possível você seguir a religião que você quiser? Sim ou não? Sim. Se é possível você seguir a religião que você quiser, eu estou reconhecendo a você liberdade de manifestação de pensamento no aspecto religioso. Falo, querido, siga a religião que você quiser. Logo, eu, Estado, posso impor a você a religião que você vai seguir? Logo, eu, Estado, tenho que agir ou tenho que te respeitar? Tenho que te respeitar. Então perceba que essa primeira geração de direitos que eu estou trazendo para vocês aqui são direitos que eu coloco limites ao Estado. Eu falo, Estado, a propriedade é minha, o pensamento é meu. Na minha propriedade você não pode intervir, no meu pensamento você não pode intervir. Logo eu exijo de você, Estado, uma abstenção. Eu não quero que você intervenha sem meu consentimento. Que tipo de direito é esse? São chamados direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais nasceram nessa ótica. Eu preciso que fique bem claro para vocês, porque eu vou fazer uma linha histórica aqui agora. Pega lá na época medieval, em que meramente você era um súdito do rei. E, de repente, em um determinado momento histórico, eu começo a reconhecer direitos como propriedade e liberdade. E quando eu reconheço direitos como propriedade e liberdade, eu, Estado, passo a respeitar determinados limites em relação a você. Eu falo, olha, a partir daqui eu não posso mais atuar. São chamados direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Por quê? Porque foi a primeira geração de direitos que surgiu. Porque até então, naquela época, você não tinha. Ok? Até aqui? Fomos? Então, vamos lá. Essa nossa Constituição, ela precisa estabelecer os chamados direitos fundamentais. Que são direitos que foram projetados nessa relação indivíduo-Estado. Vamos anotar aqui? São direitos projetados numa relação indivíduo-Estado. Exemplo aqui. Propriedade e liberdade. Então, o primeiro tipo de norma que a nossa Constituição deve prever são os chamados direitos fundamentais. Mas Sobral, eu já ouvi um papo aí que aplica direitos fundamentais entre particulares. Isso é lá na frente. Está começando do zero. Estamos entendendo como que essa história surgiu. E essa história surgiu nesse contexto que eu te expliquei. Quando a gente começa a sair da era medieval e vir para a idade moderna e idade contemporânea. Professor, por que você botou um ponto de interrogação ali do lado de país? Vamos lá. Eu botei assim, ó.
País, território, povo e governo soberano. Qual é a norma básica do país? A pergunta. Norma básica do país? A Constituição. Isso. Aí eu estou descrevendo agora o que tem a Constituição. Beleza, Eliane? Vamos lá? Ok, então eu estou organizando meu país. Para organizar meu país eu preciso criar uma Constituição. E essa Constituição tem que prever os chamados direitos fundamentais. Que foram direitos que surgiram numa ótica relação indivíduo-Estado, onde eu começo a falar para o Estado, olha, eu tenho determinados direitos que você tem que respeitar. Por exemplo, direito de propriedade, direito à liberdade. Até que fomos? Ok. Agora vamos conversar um pouquinho, vamos comparar, por exemplo, o Brasil com a Inglaterra. O Brasil é a República Federativa do Brasil. A Inglaterra é uma monarquia. Tem diferença? Tem. Vamos lá. A Rainha Elizabeth lá, Highlander, Munha, nunca vi, né? A mulher não morre de jeito nenhum, cara. Impressionante, não sei a idade daquela mulher. Quando ela morrer, o poder passa por herdeiro? Passa. Ou seja, o critério de passagem do poder é por eleição? Não, é vitalício, é hereditário. Já numa república, como é que funciona aqui para você acessar o poder? Mediante o quê? Eleição. Logo, o poder é em caráter definitivo ou temporário? Temporário. Então, primeira diferença que eu estudou entre monarquia e república. Na monarquia, o poder é exercido em caráter vitalício, enquanto numa república, o poder é exercido em caráter temporário. Se na monarquia é em caráter vitalício, eu utilizo o critério hereditário de transmissão do poder. Se uma república é um caráter temporário, eu utilizo o critério eletivo de passagem do poder. Tá básico até aqui? De boa foi? Em monarquia e república? Bom, não sei da geração de quem é aqui, mas a nossa Constituição de 88, em 1993, nós tivemos uma consulta pública no Brasil, né, um plebiscito, na verdade, que foi para verificar se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. E se o sistema seria presidencialista ou parlamentarista. E aí ganhou a república presidencialista. Ou seja, chegou-se a cogitar na época de transformar o Brasil numa monarquia. Imagina só o rei brasileiro, como é que seria, né, cara? Se já se toma o poder assim de uma maneira tão absurda no Brasil, imagina se eu botasse um rei brasileiro, né? Seria um negócio bem peculiar. Mas enfim, foi uma consulta pública feita e venceu a república. Aí vamos lá, gente. Pensa comigo. Se eu vivo numa república, a estrutura desse Estado, desse poder público, ela é totalmente diferente da estrutura de uma monarquia. Concorda comigo? Onde isso tem que estar previsto? Na Constituição. A Constituição tem que me dizer, afinal, nosso país é uma república ou é uma monarquia? Tá, outra coisa. O nosso país é gigante. Tá, agora lembra do mapa do Brasil. Quem tá na bundinha do Brasil lá, logo embaixo do Rio Grande do Sul? Ih, rapaz, peguei na aula de geografia agora. Peguei no flagra agora. Uruguai, tá? Fica a dica, Uruguai. Uruguai, tá ali embaixo, pequenininho. Bom, Uruguai é pequenininho, ele é praticamente do tamanho do Rio Grande do Sul, né? Então, no Uruguai, eu tenho lá um centro de poder. No Brasil também só tem um centro de poder? Não, eu tenho o governo federal, eu tenho os governos estaduais e eu tenho os governos municipais. Conclusão, no Brasil eu tenho uma centralização ou descentralização do poder? Descentralização. Uma razão de ser é só você comparar o tamanho do Brasil e o tamanho do Uruguai. A dimensão continental do Brasil pede que eu tenha um poder centralizado ou descentralizado? Descentralizado. Eu não sei o quanto você já viajou pelo Brasil, mas eu acho que pelo que vê até na televisão, a realidade do Rio Grande do Sul é igual ao do Amazonas? Que é igual ao do Ceará? Que é igual ao do Mato Grosso? Não. O país é muito grande. Então, como o país é muito grande, com realidades distintas, eu não posso ter um centro de poder agora. Eu preciso de vários centros de poder. Bom, o nome do nosso país, o nome completo, a gente sempre fala Brasil, né? Mas o nome completo é República Federativa do Brasil. República, eu já te falei o que é. Que poderia ser uma monarquia, nós adotamos a república. Federativa é porque a gente tem um centro de poder ou vários centros de poder? Vários centros de poder, vivemos uma federação. Se fosse república unitária do Brasil, aí eu só teria um centro de poder. Como é uma república federativa, eu tenho vários centros de poder. Aí vamos lá, escolher entre Estado unitário e Estado federal, tem que estar onde também, gente? Na Constituição, a Constituição tem que me dizer, afinal, nós vamos ter um centro de poder ou vários centros de poder? Conclusão, república ou monarquia, federação ou Estado unitário, essas questões devem estar na Constituição. Isso são normas afetas ao quê? À organização do Estado. Como vai ser organizado o poder público? Quer dar mais um exemplo? Nós adotamos uma república, né?
Então, o critério de poder aqui é vitalício ou temporário? Temporário. Durante quanto tempo? Qual o mandato do presidente da República? Poderia ser 5? Sim. Poderia ser 6? Poderia vedar a reeleição? Poderia garantir reeleição contínua? Não, esse caso não. Esse não. Vou explicar por quê. Aqui foi na maldade. Primeiro, escolher 4, 5, 6 anos, uma reeleição, sem reeleição, também é uma forma de você organizar o Estado. Por que a gente não pode, numa república, estabelecer uma cláusula de reeleição contínua? O que eu comparei com você, república com monarquia? Que na monarquia o poder é exercido em caráter vitalício e na república em caráter temporário. Ora, se eu admito reeleição indefinida, o poder vai acabar sendo exercido em caráter o quê? Vitalício. Então, é incompatível com uma república você admitir uma cláusula de reeleição indefinida. Conclusão, onde é que eu quero chegar? Além dos direitos fundamentais, que são normas que projetam numa relação indivíduo-Estado, eu também preciso, numa condição, normas de organização do Estado. Por exemplo, definir se vivemos numa república ou numa monarquia, definir se o Estado é federal ou unitário, definir o mandato do presidente da República, se ele pode ser reeleito, são todas normas de organização do poder público. Vamos anotar? Vamos lá. Então, segundo tipo de normas são as normas de organização do Estado. São as normas de organização do Estado. Cadê? Por exemplo, definir qual é a forma de governo. E definir também qual é a forma de Estado. Forma de governo, eu falei para você, monarquia, pode entrar, ou república. Forma de Estado, se o Estado é unitário ou federal. Note aí. Forma de governo e forma de Estado. Monarquia ou república. Forma de Estado, unitário ou federal. Foi? Bom, aí vamos lá. Completa as informações ali para mim. Na monarquia, o poder exercido em caráter temporário vitalício. Vitalício. E a passagem do poder é por critério hereditário. Anota. Poder exercido em caráter vitalício. Na monarquia. Poder exercido em caráter vitalício. E transferência do poder pelo critério hereditário. República, é só inverter agora. Um é vitalício, né? República em caráter temporário, o exercício do poder. República, caráter temporário do exercício do poder. E passagem pelo critério eletivo. Caráter temporário do exercício do poder. E passagem pelo critério eletivo. Então vamos lá, gente. Definir se a forma de governo é monarquia ou república. Definir se a forma de Estado é unitária ou federal. São normas de organização do Estado.
Isso tem que estar aonde? Tem que estar na Constituição. Então, a Constituição basicamente tem que ser dois tipos de normas. Primeiro, normas destinadas aos indivíduos, garantindo eles direitos em face do Estado, que são chamados direitos fundamentais. E normas de organização do próprio Estado, se ele vai ser uma monarquia, uma república, se ele é um Estado unitário ou federal. Beleza? Tá bom, mas eu quero conversar ainda mais um pouquinho dessa parte teórica, para a gente depois ir para a Constituição em si. A gente fala no Brasil que o Brasil é um Estado democrático de direito. Só que deixa eu te ajudar a ler essa expressão. Quero que você leia assim, ó. Estado de direito democrático. Porque esse aqui surgiu primeiro. E esse aqui surgiu em segundo lugar. Historicamente falando, certo? Primeiro surgiu a expressão Estado de Direito. Depois surgiu a expressão Estado Democrático de Direito. Anote ali a expressão. E vamos conversar. E essa expressão a gente vai conectar com o negócio que está ali em cima. Vamos lá, gente. Eu não sei o quanto você se interessa por filmes ou séries de caráter histórico. Eu gosto bastante, por sinal. Exatamente por conectar, ou seja, para você entender o que está acontecendo hoje e projetar o futuro, você tem que entender o passado em primeiro lugar. Senão você não entende a linha do tempo. A verdade é essa. E quando você, voltando mais uma vez nas monarquias absolutistas, é só você pensar na teoria da unificação do poder. Se o rei era emanação de Deus na Terra, logo o rei não erra. E o rei pode fazer o que ele quiser, porque ele é emanação de Deus na Terra. Então eu te pergunto, havia limites para o poder do rei? Não, porque ele era emanação de Deus na Terra. Ele podia fazer o que ele quisesse. Aí aquela frase popular, gente, quer conhecer uma pessoa, dela o quê? Poder. E normalmente quando você dá muito poder, a pessoa tende a fazer o quê? Abusar desse poder. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, historicamente, você às vezes precisa de alguns anos, quiçá séculos, para a gente poder ter uma certa mudança histórica. Então, chega uma hora que assim, o ser humano ele cansa de apanhar e ele fala assim, peraí, vamos mudar esse sistema não está funcionando direito. Essa história fica dando poder demais para esse cara aí, esse cara tende só a abusar desse poder. Porque se eu contrariar qualquer coisa do que ele está fazendo, ele manda me enforcar em praça pública. E a verdade era essa, né? Os enforcamentos eram feitos em praça pública na frente de todo mundo. Ainda chamava a coletividade para poder assistir. Quando eu começo a perceber que não dá para que esse cara tenha um poder ilimitado, eu preciso colocar algum limite para ele. Eu crio um Estado de Direito. Então o que é um Estado de Direito? É um Estado limitado pela lei. Eu agora digo para o governante, falo assim, governante, você não pode mais fazer o que você quiser. Aí pensa comigo, se eu tenho um Estado limitado pela lei, eu tenho que criar uma norma básica para poder reger esse Estado. Que norma é essa? Constituição. Então, ou seja, Constituição e Estado de Direito tem tudo a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque a Constituição é a norma que vai virar para o governante e falar o seguinte, você pode ir até aqui, meu amigo. Você não pode mais fazer o que você quiser, não. Então vamos lá. O que a Constituição tem a ver com a expressão Estado de Direito? Estado de Direito é o Estado, poder público limitado pela lei, limitado pela norma. E qual é a norma básica que limita o Estado? A Constituição. Entendeu o raciocínio? Vamos anotar? Vamos lá. Estado de Direito significa dizer que o poder público está limitado pelas normas e qual é a norma fundamental que limita o poder público? A Constituição. E qual é a norma fundamental que limita o poder público? A Constituição. Notou? E qual é a norma fundamental que limita o poder público? A Constituição.
Mas aí vamos conversar. Então, ó, Estado de Direito é um Estado limitado pela lei. Então, ou seja, o rei não pode olhar mais e falar o seguinte: eu posso fazer definitivamente o que eu quiser porque eu sou emanação de Deus. Eu tenho agora alguns limites que me são impostos pela Constituição. Quem escreve essa Constituição? Os representantes de quem? Do povo? Então vamos ver. A sociedade francesa era um triângulo. Você tinha o clero, você tinha a nobreza e você tinha a burguesia. Burguesia era a grande massa. O clero era a igreja, que se misturava com o Estado. Era tudo junto. Né? Não tinha separação que a gente tem hoje. O nobre é o sangue azul. Quem nasce nobre, morre nobre. Se você não nasceu nobre, você é burguês. Aí vamos lá. O clero, o Estado, comandava tudo. E por vezes esse clero, ele acabava divergindo um pouco dos interesses da nobreza. E aí de repente os nobres falam o seguinte: ô clero, o rei, emanação de Deus na terra, você não pode mais fazer o que você quiser não, querido. Eu vou te dar agora um documento para você observar. Que documento é esse? Constituição. Então, ou seja, a nobreza elabora um documento chamado Constituição para impor limites ao poder do rei. Acompanha o raciocínio? Eu te pergunto, essa Constituição é emanação do povo? Ah, então vamos lá. Eu posso ter um Estado de direito, ou seja, um Estado limitado pela lei, mas que não necessariamente veio do povo. Acabei de te mostrar aqui no quadro. O que então surge então a expressão Estado democrático de direito? Democracia é uma expressão que está ligada à ideia de origem do poder. Ou seja, de onde vem o poder? Origem do poder. E aí quando eu falo em democracia, gente, é porque o poder se origina onde? Democracia. Povo. Então, ou seja, essa concepção de que os representantes do povo elaboram o texto constitucional em seu nome, isso é no Estado de Direito ou no Estado democrático de direito? Estado democrático de direito. Porque eu posso ter um Estado de Direito que não seja democrático? Posso, acabei de te mostrar aqui. Vamos anotar essa historinha agora? Põe assim: Estado francês, clero, nobreza e burguesia. Estado francês, clero, nobreza e burguesia. Num determinado momento histórico, a nobreza impõe ao rei um documento estabelecendo limites ao exercício do poder. Um documento estabelecendo limites ao exercício do poder. Nasce o Estado de Direito. Nasce o Estado de Direito. Roberto, tem gente estabelecendo limites. Me ajuda aí, gente. Ao exercício do poder. Nasce o Estado de Direito. Conclusão. Todo Estado limitado pelo direito tem esse limite com origem no povo? Não. Se está limitado pelo direito, é um Estado de Direito. De onde vem a limitação? Eu não estou te perguntando. E no meu exemplo aqui, a limitação vem da onde? Da nobreza. Que representa todo o povo? Não. Representa interesse só da nobreza. Aí vamos lá. Agora a gente começa a avançar nesse conceito. Peraí. Se é para limitar no interesse só de uma parte da sociedade ou de todo mundo? De todo mundo. Então agora eu tenho que ver de onde vem esse limite. E esse limite tem que vir do povo.
Porque todo poder origina do povo. Se todo poder origina do povo, e o limite agora é imposto pelo povo, eu tenho um Estado democrático de direito. Continua. Quando se reconhece ao povo a titularidade do poder, no sentido de que, quando se reconhece ao povo a titularidade do poder, no sentido de que a Constituição deve refletir os interesses de toda a coletividade, nasce o conceito de Estado democrático de direito. Nasce o conceito de Estado democrático de direito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você anotar no seu caderno agora o artigo 1º da Constituição. E aí, depois que você anotar, você vai conectando na expressão do artigo 1º tudo que a gente conversou aqui agora. Vamos lá? Anota aí, bota um espacinho bom agora para anotar. Põe assim, a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil. Vamos lá. A República Federativa do Brasil. Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, vírgula, constitui-se em Estado democrático de direito. Constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos, dois pontos. E tem como fundamentos, dois pontos. Pode parar aí. Aí os incisos não precisam não. Vai lendo comigo e me diz qual a primeira palavra que te chama atenção aí nesse artigo. A primeira de cara. Qual? Ó, vamos lá. Ontem foi a primeira aula de administrativo. Hoje é a primeira de constitucional. Deixa eu dar uma dica pra galera que tá chegando hoje. Sabe aquela fase de início, quando as pessoas estão se conhecendo? Que tu vai meio na cautela assim. Pula essa fase. E somos amigos. Pronto, vamos lá. Pode falar. República. Primeira palavra que chama atenção é república. Significa que escolhemos uma forma de governo. Tá, continua. Qual é a próxima palavra que chama atenção? Federativa. Escolhemos a nossa forma de Estado. Tá, e do Brasil é o nome do Brasil, né? É o nosso nome, né? Então, a República Federativa do Brasil, formada pela... O que vem agora? União indissolúvel. Ou seja, é possível no Brasil a separação de estados e municípios? Não. Somos uma República Federativa indissolúvel. Então vamos lá, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios, Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito. Ou seja, somos apenas um Estado de Direito limitado? Não. Além de um Estado de Direito, a origem do poder vem do povo. Quero que faça todas as conexões agora. República, bota aí. Escolhemos a forma de governo. Vai puxando seta. República, escolhemos a forma de governo. Não, república, escolhemos a forma de governo. Governo. Federativo agora, né? Escolhemos a forma de Estado.
Escolhemos a forma de Estado. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, não é isso? Sim. Cabe separação de estados e municípios? Não. Cabe separação de estados e municípios? Não. Aí já anota logo o nome técnico aí. Esse não cabe separação de estados e municípios é que não cabe o chamado direito de secessão. Assim que escreve. SCSS. Põe aí. Não cabe direito de secessão. Secessão significa separação? Separação, isso aí. Se quiser botar entre parênteses, secessão, separação. Aí vamos lá. A República Federativa do Brasil, você anotou República como forma de governo e Federativo como forma de Estado. Formada pela união indissolúvel, falou que não cabe separação de estados e municípios, logo não cabe o direito de secessão. Constitui-se em Estado Democrático de Direito. Aí você sublinha Estado de Direito, põe limitado pela lei. Estado de Direito e põe limitado pela lei. Eita. Estado de Direito limitado pela lei. E o democrático você bota origem de poder no povo. E o democrático você coloca origem de poder no povo. Fechamos o conceito, gente? Beleza? Então, ó, é isso que eu quero que vocês façam. Tá dentro do conceito, vai fazendo as conexões. O que quer dizer república? É isso aqui. O que quer dizer federativa? É isso aqui. União dissolúvel? É isso aqui. Estado de Direito? É isso aqui. Democrático? É isso aqui. Então agora você tem uma outra visão do artigo 1º da Constituição. Mas vamos parar aqui e vamos revisar um pouquinho? Vamos lá? Então, eu criei um Estado-nação com a união de 3 elementos: povo, território e governo soberano. Basta eleger um governante? Não. Esse governante tem que ser reconhecido pelos demais países. Formado esse país, eu preciso de uma norma básica para reger esse país. Que norma básica é essa? Constituição. Tá, mas eu posso colocar o que eu quiser nessa Constituição? Não. Eu preciso definir que tipo de norma tem que estar nessa Constituição. O primeiro tipo de normas são os chamados direitos fundamentais, que foram projetados numa relação indivíduo-Estado. Exemplo, propriedade e liberdade. Estado, respeite minha propriedade. Estado, respeite a minha liberdade de manifestação de pensamento. Mas além dos direitos fundamentais, eu também tenho na Constituição as normas que organizam o próprio Estado. Por exemplo, se o Estado é uma monarquia ou uma república. Por exemplo, se o Estado é unitário ou federal. Partindo dessa ideia, eu trouxe para vocês a expressão Estado Democrático de Direito. Qual expressão nasceu primeiro? Estado de Direito. Para contrapor a época em que o poder era exercido com ou sem limites? Sem limites. Peraí, meu amigo, você não pode agir sem limites. Eu, nobreza, agora vou te dar uma cartinha para poder limitar o seu poder. Conclusão, limitei o seu poder, criei uma Constituição. Então, Constituição existe para limitar o poder. Mas o fato da Constituição limitar o poder significa que necessariamente ela se origina do povo? Não, porque, por exemplo, aqui ela foi originada do povo? Não. Então a expressão Estado de Direito é suficiente para definir o Estado brasileiro hoje? Não é. Porque o Estado brasileiro, além de ser um Estado de Direito, ele é um Estado democrático de direito. Ou seja, esse limite é imposto em razão do interesse de quem? Do povo, que é o titular do poder. Fomos até aqui? Beleza? Ok.